Olá, boa noite. Estamos começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, canal 22, na GVT, na Sky e também na Vivo TV. Vamos falar de política. Política, aliás, é o assunto mais interessante do momento. Temos aí a política municipal, as eleições municipais nesse Brasil afora, nós temos as mudanças de governo, tem muitos assuntos novos, a cassação do Cunha, né, até que enfim o homem saiu do cenário. Será que saiu mesmo? Será que o Cunha perdeu todo aquele poder que ele tinha? Vamos falar também de pesquisas eleitorais. Aqui em Goiânia, mais uma pesquisa foi divulgada neste final de semana, a pesquisa CEPES, e nós vamos debater aqui no programa Canal Aberto. Para debater com a gente, para conversar conosco aqui no programa, nós trouxemos o sociólogo, cientista político e também consultor da Cerrado Pesquisas, Jones Matos. Boa noite, Jones, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, João Silvestre. Eu que agradeço mais uma vez aqui por estar presente no seu programa, que tem uma audiência muito grande, né? Desejar uma boa noite aqui para o meu colega Ulisses Aes, que participa sempre conosco aos sábados lá na Rádio Sucesso. E, enfim, a todos, né? Vamos aqui discutir os temas relevantes, sobretudo os relacionados a essa questão política, nesse momento tão interessante que se avizinha, se aproxima aí as eleições municipais daqui a 2 semanas, e certamente são as eleições em que a população mais se envolve, né? De certa forma engaja. Até eu não vi até agora a campanha de rua, nem em Goiânia eu vi campanha, né? Mas está aí e certamente os eleitores vão ter que fazer uma escolha dia 2 de outubro próximo, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tá certo. Boa noite, Ulisses Aes. Boa noite, João Silvestre. Um abraço caloroso também para os telespectadores do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o nosso convidado, Jones Matos. Tá certo. Alô, gente de Aparecida, obrigado pela audiência. Olha, essa semana quase que a Aparecida ficou sem o horário eleitoral na TV, né? Mas o PMDB, através do Gustavo Mendanha, recorreu e voltou à normalidade. O debate em Aparecida continua mais forte do que nunca. Talvez, Ulisses Aes e Jones Matos, a cidade de Aparecida, a eleição está muito mais acirrada do que aqui em Goiânia, né? A eleição lá está batendo forte mesmo. Lá eu vejo assim uma disputa, 3 candidatos. 3 candidatos, eu vejo uma disputa 33, 33, 33. O que conseguiu 1% aí, provavelmente vai ser o prefeito do município. E nós sabemos que a disputa ali, ela tem os interesses divergentes, até porque são grupos totalmente opostos. Um é o ligado ao governo do estado, ao governador Marconi Perillo. Um é a oposição ao atual governo e o atual governo é do Maguito Vilela, atual prefeito, que quer fazer o seu sucessor. Mas, na verdade, não existe ali 2 oposicionistas, tem 2 que é ligado à base do governo, né? O professor Alcides é do PP, é isso? Não, é do PSDB. Do PSDB e o Marluce é do... Marluce é do ligado PTB. A Luciavânia, PSD. Então, mas existe aquela divergência também. Por que divergência? Porque se não houvesse divergência, tinha só um candidato. Um só candidato. É aquela coisa que é regional ali, né? Local da cidade. Mas olha, essa questão do horário eleitoral, eu achei uma coisa até estúpida. Porque, veja bem, eu lembro, o Chico Abreu, quando era deputado, trabalhou muito essa questão de tentar levar para Aparecida o horário eleitoral. Foi uma luta dos grupos ali. Assinaram o documento, todas as forças políticas assinaram. Eu lembro que, não nesta última, mas na anterior... já tem várias eleições. A terceira. Né? Não tinha gerado... Mas a lei fala, cidades onde não tem a empresa para fazer a retransmissora, que faça numa próxima, né, no caso Goiânia. Então, escolheu-se a TV Serra Dourada para fazer a transmissão. E, de repente, os partidos não entendem que nessa eleição não interessa. Quer dizer, por quê? Qual que é a questão? Porque o candidato do governo está subindo na pesquisa, qual que é a estratégia ali, qual que é o que foi colocado, me parece que é isso. O que foi colocado principalmente pelos defensores e pelo staff do Gustavo Mendanha, que é o candidato do prefeito Maguito Vilela, candidato oficial, foi essa a intenção, a razão foi essa. Ou seja, a candidatura dele estava crescendo e as coligações, a primeira que apoia o Marluce e a outra que apoia o professor Ortiz, entraram na justiça eleitoral contrário ao programa
de TV. Ou porque não tem dinheiro, né? Justamente porque ele estava crescendo. Não foi questão financeira, não. Quem não queria o programa tem estrutura. Todos os três candidatos mas não são foi a bem atitude estruturados, correta. E eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão correta, revogou, reformou a decisão que foi tomada aqui. Eu acho que foi correto e não vejo sentido numa cidade do tamanho de Aparecida, é grande, como Segunda maior Anápolis. cidade do É, igual. Você não consegue andar, o candidato não anda a cidade inteira, não. O sujeito está lá na região do Jardim Olímpico, o outro está lá no Mato Germano ou no seu bairro lá. Dias você não consegue pedir voto para uma população de 600 mil, 700 mil pessoas. Não, queriam colocar numa tal de TV Cerrado, uma coisa assim. Ela tem a TV Cerrado, mas ela não tem uma abrangência. Pois é, né, não tem audiência, né? Não, a audiência tem, a gente tem que respeitar o meio de comunicação, importantíssimo. E outra, tem uma forma de valorizar o veículo também da cidade. Mas ela sozinha não dá conta de abranger todas as áreas. Mas é canal aberto? Mas é uma emissora de pequeno porte. Agora, foi uma conquista, como você disse, para a população, para os políticos de Aparecida, esse canal de televisão, né, que é o segundo em audiência na época. Hoje eu não vou discutir quem que é o primeiro e o segundo. O primeiro a gente até sabe, mas o segundo e o terceiro a gente não sabe. Não, mas agora então, o interessante, João, foi uma conquista. Agora, só para ser o análise, é o seguinte, cada cidade estão tomando atitudes isoladas, os juízes aceitam. Por exemplo, Itaberaí foi proibido o carro de som aos domingos, foi proibido carreata aos domingos. Promotor, né? Mas fizeram um acordo, tal do reuniram os os políticos, foi feita a proposta, os partidos concordaram, né? Então criou essa... Mas se alguém recorrer, é claro que prevalece a lei maior. Claro, como aquela que eu te contei lá do promotor da comarca. Aliás, isso foi um problema nessa eleição. E mais uma vez, eu vou dizer que os promotores estão fazendo coisas que não é papel deles. Decisões isoladamente, unilateral. Lá na região de Cumari, o partido político só vai fazer uma pesquisa eleitoral. Ora, isso ele não tem... Tudo bem. Te mostro eu o sei, documento. mas eu estou dizendo o seguinte... Não é papel dele. Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Mas a decisão é da justiça. A decisão é da justiça. Mas é uma decisão que não tem embasamento. Ela não resolve o problema. O que manda é a lei maior. É a lei eleitoral. Esta é que determina. Aí ele pega o presidente dos partidos, geralmente são humildes, para não causar animosidade, porque eles já são ameaçados o tempo todo, ficam com medo dos promotores, aí eles assinam aquele tal do TAC, que não vale nada. Porque se for no interior, porque na capital não tem presidente de partido humilde. Rapaz, o TAC aqui, mas no interior tem. Aqui, eu sei porque eu convivo com isso cotidianamente, eu sei, converso com vários advogados amigos meus, é o mesmo problema recorrente em toda eleição. Todas as eleições, eles reúnem o diretório, os partidos. Só vai ter comício, tá hora. Só vai ter carreata, tá hora. Só vai ter um comício por candidato. Eu não aceito isso e oriento os candidatos a não aceitar. Você tem que usar o tempo que for necessário. Esta eleição já está complicada para a participação popular. Aí vem um promotor e diz que tem que ter horário de comício, que tem que ter horário disso. Não, cumpra-se a lei. O carro de som vai rodar de 8 da noite às 10 da noite e ponto final. Mas a decisão final é da justiça. Tem algumas coisas também que tem que ser levadas em consideração. Por exemplo, a legislação não permite que um carro de som passe ali a menos de 200 metros de um hospital. Eu entendo. Depois de 2 horas. Porque tem essa característica. Igreja, a missa, o culto da igreja fulana. Nós temos cidades com 3 mil eleitores, 2 mil eleitores, e o sujeito tem um poder maior, ele pega um carro, bota um som lá na praça que ninguém dorme. Ô, João, eu concordo. Eu só acho que não deve... tem promotores que são sensatos, eu vou cumprir a lei. Não, você está certo. Nesse aspecto você está certo. A legislação ela tem que ser cumprida. Quem cumpre a legislação e quem faz com que ela seja cumprida é a justiça, é o juiz, ele que arbitra, não é o Ministério Público. O Ministério Público pode até sugerir. Mas tem algumas coisas características. Eu trabalhei com o Dr. Paulo César num programa de rádio durante 9 anos. Se tem uma avenida, a população tem 80% das pessoas, 90% das pessoas, quer fechar a avenida para fazer uma festinha lá, uma quermesse e tal, 20% não quiser, prevalece a maioria. Então, a lei, ela deixa essa brecha para que o juiz e o promotor atuem em cima disso aí. Se o maior número de pessoas for beneficiados, então eles podem fazer essas alterações, tanto na lei eleitoral, no regulamento. O promotor é o fiscal da lei. Agora é o seguinte, os partidos também, os candidatos lá no interior, a maioria querem tirar isso.
A maioria não quer gastar dinheiro com carro de som quando vê que o resultado não é bom. Mas Pois o é. adversário põe, ele é obrigado a pôr. Pois é, mas aí ele Então, assina existem lá, esses fatores. ele assina lá, por exemplo, que só deve ter a carreata a tal horário, então, sei lá. Aí na hora de chamar as lideranças regionais, por exemplo, que ele precisa para fortalecer o palanque dele, acaba que o camarada eu só posso em tal hora. Aí ele acaba perdendo a presença de um líder no seu trabalho por conta de uma decisão que foi tomada lá. Não, então mas tem esses aspectos. a coligação tem poder de veto, de votar, Tem, ela pode tem. recorrer também. A coligação entendeu? ela tem Isso é normal. a sua Outra coisa, não tem bobo mais não. assistência Lá no jurídica, departamento interior, jurídico, tem tudo. o cara que é candidato a prefeito, a pessoa que é candidata a prefeito, a vereador do interior, já são pessoas E nesse caso, esclarecidas, a né? justiça ela age rápido. É, julgado, não, tem essa provocado. possibilidade. Agora, eu concordo com o ponto de vista do Jones. Eu acho o seguinte, se o elemento tem condições financeiras, é claro que ele quer mais comício, mais carreata e tudo. O mais que movimento. não tem, né? Então, por isso que há essa democracia lá no interior e que aqui em Goiânia também acontece, aqui também, algumas decisões judiciais com o apoio de todas as coligações. Estamos debatendo aqui a política do município. Ulisses A.S. Jones Matos. Até que, enfim, o Eduardo Cunha saiu do páreo, foi caçado, uma goleada tremenda, né? 450-10, um placar bastante elástico, parece, Foi. mais um pouco que não foram. 3 deputados goianos não compareceram, né? E ficaram aí justificando, evidentemente. Vão ter que justificar muito tempo, na opinião de vocês, ou isso aí o povo esquece Não, acho que rápido? o povo esquece rápido. A cobrança foi feita naquele dia mesmo. Agora, uma coisa interessante também é essa cassação do Eduardo Cunha. Se você for analisar bem, a cassação só se deu porque ela foi midiática, porque houve vamos dizer assim, uma certa amplificação do assunto. Até porque foi ele o principal artífice e responsável pela cassação da presidenta Dilma, do impeachment da presidenta Dilma. Se não tivesse sido por esse motivo, provavelmente ele estaria lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Faltou alguém para chegar nele lá da presidente Dilma e passar a mão na cabecinha Então, dele, que né? você viu, Ele houve estaria no articulação. poder até hoje, né? Houve articulação para que ele permanecesse. O problema é que a pressão externa, a pressão da população, principalmente dos partidos que compõem a base, que formavam a base de apoio da presidenta Dilma, fez com que ele deixasse de ser deputado federal e presidente também da Câmara Federal. O Jones, aconteceu aqui na época, e eu até comentei isso aqui com o Ulisses A.S., foi o seguinte, na mesma época que o PMDB rebelou lá em Brasília contra a presidente Dilma, que elegeu o Cunha, né, naquela época, aconteceu aqui em Goiânia. Aqui também a Câmara rebelou, teve um problema muito sério, o Paulo Garcia teve maior dificuldade na época, o Pedro Wilson chegou a ser lá o elo de ligação, o Darcy Acosta, para poder contornar a situação da Câmara Municipal de Goiânia. Eu disse aqui que quem deu muita sorte foi o Paulo Garcia ter elegeram aqui o Anselmo Pereira, né, que é uma pessoa ponderada, equilibrada e que acabou ajudando e muito o Paulo Garcia nessa eleição, ajudou demais o Paulo Garcia com a eleição dele e contornou a situação aqui em Goiânia. E lá o governo federal foi incompetente na articulação política e acabou deixando o Cunha se transformar no maior inimigo do governo federal e deu no que deu aí. Inclusive, o próprio governo lançou um candidato próprio, ou seja, lançou o seu nome do PT e não conseguiu obter a vitória. É um grande exemplo de que ele estava determinado a fazer essa política de oposição para o governo federal. Ali começou o problema, né, do PT. Foi justamente o enfrentamento com o PMDB para disputar aquela eleição. Então, assim, eu acho que o país virou uma página, né, da sua história, afastou a presidente, agora ex-presidente Dilma. Vem o que o Ulisses colocou muito bem, foi um fato, um episódio que aconteceu e acabou tendo uma repercussão muito grande. O Cunha não tinha saído, os problemas que ele tem, realmente foi o responsável pelo... E é um problema para o governo. O Cunha realmente, se continuasse ali, é um estorvo, é um negócio complicado para o governo Michel Temer. Ter a figura do... incomoda. Ele ficou muito forte, né? E incomodava porque ele é uma figura que domina muito bem lá e acabou sendo abandonado. A política ali acabou aos próprios companheiros dele. Os daqui de Goiás, os 3 deputados, o Pedro Chaves, que estava com bursite. O outro não chegou a tempo. O Alexandre Baldi disse que... E o Jovaí disse uma coisa interessante, disse que não tinha condições e
ele se sentiu constrangido. Agora eu quero ver se o eleitor do Jovaí... Não, e ele vai é se candidato sentir... à presidência da Câmara. Eu quero ver se o eleitor do Jovaí não vai ficar constrangido com ele também, viu, depois. Não, ele é, ele é candidato à presidência da Câmara. Ele é candidato. Mas eu acho que é igual o Ulisses falou, o eleitor esquece isso, eu acho que nós temos que respeitar também o ponto de vista dos Não, eu não respeito, claro, não. Eu não respeito. Porque nesse aspecto, não. O Pedro Chaves, não, claro que o Pedro não. Chaves já tinha sido apontado. Como você fala em testemunho. respeitar a posição dele? Não, ele pode tomar a decisão que ele quiser, problema dele. Mas agora, ele vai pagar o preço. Vai cobrar. Isso é que eu tô Eu falando. não creio que o eleitor também vai acho que cobrar possa isso aí não punir. O Pedro tanta Chaves, força. Pedro Chaves foi indicado pelo Cunha como testemunha de defesa do Cunha. Ele não tinha condições, João. E ele, então, ele era muito ligado Pois é, ao João. Cunha, Eu só todo quero dizer, mundo sabe. eu quero ver O se a Jovaí- população vai pedir explicações. Vamos lá, vamos ver isso aí. Agora uma coisa, o João, eleitor não uma perde, coisa, não. é bom o telespectador ter essa noção, porque às vezes acha que é uma página virada, pelo contrário, eu acho que o Eduardo Cunha vai atuar nos bastidores, não é bobo, ele é um político. Não acredito. Já começou até a escrever um livro, a ideia é escrever um livro, esse livro provavelmente vai jogar aí areia no ventilador. Mas mais do que já tem. Uma coisa interessante, eu creio, ele tem sido, vamos dizer assim, vaiado pela turma da Dilma do Lula. E também tem sido ovacionado, aplaudido pela turma dos que eram contra o atual governo, o ex-governo da presidenta Dilma e o ex-governo também do presidente Lula. Então, é uma disputa, assim, aquela coisa toda. Será que a população, será que o eleitor mesmo está avesso a Eduardo Cunha? Eu tenho certeza que não. Agora, eu penso assim, olha... Ele se transformou num herói. Eu penso que a minha posição é o seguinte, o Cunha, ele teve o lado positivo político, que foi a derrubada do governo, a cassação da Dilma. Foi fundamental. Mas ele foi o grande responsável também, ao mesmo tempo, pela crise econômica que nós estamos mas tudo vivendo. bem, mas ele pelo menos buscou uma coisa. A crise política foi pelo a menos causa ele é econômica, autêntico. né? Ele fez uma coisa que a maioria desses presidentes do Legislativo no Brasil, esses que vivem agachados, não consegue fazer. Ele pegou o Legislativo e falou assim, para o Executivo Federal, falou, aqui não, aqui nós... Quem manda é a gente. Ele foi para o enfrentamento. Ele foi para o enfrentamento. É Ele diferente, por exemplo, você pega aqui... Teve uma recaída de honestidade ou uma recaída política? Porque o histórico dele não mostra que ele é um estadista. Que não, ele isso é outro... O Cunha, se não tivesse esses problemas que tem, ele certamente poderia virar governador do Rio de Janeiro. Não, presidente da República. Eu falei aqui no programa, assim que ele assumiu o governo, eu falei que ele era um forte candidato em 2018. O Ulisses lembra disso. Só que aí foi descobrindo É o problema. Falei, porque ele tem uma coisa que poucos não têm, que o Ulisses é personalidade. Isso, ele tem. E conhece como ninguém a casa. Ele tem o domínio. Você colocou bem, ele enfrentou o poder. Não tem. Dificilmente você pega um presidente de uma Câmara Federal, de um poder aqui no Brasil, enfrentar o presidente da República. Enfrentou porque a presidente era fraca. Era fraca. E derrubou, porque era fraca. Se ele fosse um presidente forte, não enfrentava. Ele viu que o governo era fraco e foi... realmente usou, ele tinha uma turma de parlamentares que ele, inclusive, ajudou a eleger. Agora, uma coisa interessante, no devido processo legal, se abstendo aí do regimento da Câmara Federal, no devido processo legal, ele não foi condenado ainda pelos crimes que está sendo acusado. Na justiça. Ele enfrentou... Então, o julgamento dele foi político. Foi político. Então, nós temos que analisar aí. Os crimes que ele Collor de Mello, em boa parte, foi absolvido, inclusive se tornou senador. Demóstenes Torres, que foi aí praticamente linchado, teve um linchamento público e está aí ganhando quase todas as ações também. Mas o Banco Central já deu um saco. Mas eu acho que aquela documentação, a farta documentação lá, comprova uma série de esquemas fraudulentos de recursos oriundos foram enviados para fora. O Banco Central mesmo já deu, inclusive, parecer sobre isso. Não vai ser fácil ele se safar disso não, viu? Está nas mãos do Sérgio Moro, né? Tanto ele quanto o Lula, que deve ser o próximo assunto. Eu acho que o caminho da democracia do Brasil vai ser o perdão. Nós já tivemos alguns aí Perdão? Anistia? Não, mas não pode. Tá Anistia. Não pode. Não, essa Operação Lava Jato. Você está de brincadeira, não tem perdão não. Já teve alguns aí que teve a pena não, até perdoada. Eu concordo que pode haver essa possibilidade. Possibilidade de agora perdão, nós temos que de anistia logo aí, não vai demorar. Nós temos que pugnar contra isso, até porque aí seria aquela velha expressão, vai terminar em pizza. Nenhum cenário. Aliás, como não está terminando. Não. Nós tivemos o Goiano Delube aí, não foi perdoado? Não, senhor. Ele foi, não, foi em relação ao mensalão. Pois é, mas ele cumpriu. Mas ele perdeu a primariedade dele. Ele perdeu a primariedade dele. Rapaz, o Vacari está preso há quantos anos? O Léo Pinheiro, o Zé Odisseu, essa galera toda do PT está tudo preso.
mesa aí os bom, eu estou querendo autodirigentes. dizer que eu temo por isso e eu espero que eu esteja errado, que não aconteça isso, porque eu acho que seria Mas não está realmente uma acontecendo, vergonha. João. Não está, mas Não está, pode estão presos. acontecer, Não, né? mas, conversa mas é a essa? preocupação do João procede também. Eu acho, É aquela coisa. eu tenho um pensamento que na política brasileira tudo pode acontecer. Nós tivemos alguns casos aí do militarismo, muita tem aquela gente velha foi expressão, vão-se os anéis para não ir os dedos. anistias, Até entendeu? agora os anéisinhos foram tomar comprometidos. cuidado. E os dedos? Não vejo O grande nenhum chefe aí, vamos cenário dizer, pra isso. segundo o Ministério Público Federal, quem que é o grande chefe que comandava todo esse esquema aí do petrolão aí? Ué, segundo o Ministério Público é o Lula. Estão Tá falando preso? que é o Lula. Não Ele sei, tá preso, mas ele então, pode ser não é? Ele preso. foi Bom, tudo bem. indiciado. Ele pode ser Vamos ver. preso. Agora, Jones, aqui, eu, pessoalmente, não acredito, e quero que os senhores me cobrem no futuro, que o Lula vai preso. O Lula não vai ser preso. O Lula vai ser processado até tornar-se inelegível. Depois para por aí, vida que segue. Pode ter certeza disso, eu tenho essa convicção, essa certeza que o Lula não será preso. Eu sei que a justiça é o seguinte, a justiça ela quer chegar até o resultado final. O resultado final é a prisão do Lula. Só que tem um problema grave aí, grande, muito, e assim, que todos nós sabemos que é essa popularidade do presidente, do ex-presidente, faz com que a justiça tenha dois pés atrás em relação a essa possibilidade da prisão dele. Então, veja bem, a justiça, o juiz Sérgio Moro tem intenção de prender o ex-presidente? Tem. Grande clamor popular com essa prisão pode fazer o que no Brasil? Criar uma certa instabilidade? Pode. Então, a grande preocupação da justiça é como fazer essa prisão sem que esse grande clamor reverso, petista, faça uma instabilidade no país. Olha, tudo isso que aconteceu com o Lula é muito triste, porque o Lula tinha tudo para ser um grande líder, e nunca foi, na minha opinião. Eu me lembro muito bem do governador Brizola falando das dificuldades, da falta de preparo, de uma série de situações que ele alertava para isso lá em 89, né? Quer dizer, do preparo e do que representava o próprio Lula, a figura do Lula. Então, o Lula realmente, na minha opinião, não tem essa característica. Foi construído, tentou construir um projeto de poder e acabou, que foi derrotado. Eu acho que o país virou a página, a pauta não é mais essa do PT, acabou essa pauta, nós temos que pensar numa pauta. O povo não quer essa pauta, a população brasileira quer uma outra pauta. Nós vamos ter que discutir ela com a maioria da população, a grande maioria. tem uma parte essa aí pauta que não ainda quer interessa. essa pauta. Depende do que você acha que é essa pauta, porque as pesquisas mostram, Lula está na frente, as eleições, ela não reflete aquilo que realmente acontece aqui nos bastidores, na justiça, quando joga para o povão a história é diferente. Não, João, mas a Você pesquisa... falou aqui, ó, Eduardo Cunha foi cassado porque foi um clamor popular. Todo mundo queria a cassação do Cunha. Tanto é que o placar lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, refletiu o que a população queria. Toda pesquisa que se fazia, todo mundo queria assim a cassação. Como a decisão do Senado de cassar a acompanhou tudo. A Dilma também foi um clamor popular. Então chega um determinado momento que você tem que pensar, né? Fim da linha. Vamos falar de pesquisa eleitoral, né? Mais uma Assunto rodada. que a gente conhece bem, é um né? assunto que a gente conhece, que está aqui bem ligado, muito próximo, que não define nada também, né? A gente Exato. debate. Aliás, essa é a função, né? A gente debate, a gente conversa, a gente fala. E tem coisa que não resolve, porque o processo está aí e a gente tem que aguardar. E essa semana nós tivemos agora, no dia 18, mais uma pesquisa SERPES, foi ontem. Está novinha aqui, né, Jones? Mais uma pesquisa SERPES aqui na capital do estado de Goiás. O eleitor e as pessoas que estão ligadas aí diretamente à política adoram, né? Pesquisa é a coisa mais importante para as pessoas que vivem o dia a dia da política. Mas é bom nós ressaltarmos para o eleitor, para os que estão nos assistindo agora, que a pesquisa reflete o momento. Né? A fotografia do momento. Há 30 dias atrás, no mês de agosto, o quadro era totalmente diferente do que está ocorrendo hoje. Daqui 15 dias também pode estar totalmente diferente. Então, nós estamos analisando o que foi publicado ontem pelo Jornal Popular, na pesquisa SERPES. Essa pesquisa SERPES já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pesquisa SERPES que o Popular divulgou
nesse final de semana. Essa pesquisa foi encomendada pela organização Jaime Câmara, Jornal Popular. Foram entrevistados 601 eleitores aí na capital. A margem de erro é de 4 pontos, o intervalo de confiança de 95%. Como eu disse, a contratação foi feita por Jaime Câmaras e Irmãos S.A., Jornal Popular. Foi publicada agora, nesse domingo. E a pesquisa foi coletada, os dados, no dia 14 a 16 de setembro de 2016. Portanto, 3 dias. 3 dias. Ela está registrada sob o número 07511/2016. Foi registrada no dia 12 de setembro de 2016. A responsabilidade da SERPES Pesquisas de Opinião e Mercado Limitada. Bom, esse aqui é o registro da pesquisa e ela foi publicada, portanto, no domingo e tem os seguintes números. Em primeiro lugar, continua o candidato do PMDB, Iris Rezende Machado, com 37,6% dos votos. Em segundo lugar, Vanderlan Cardoso, com 21,1%. Não, 27. Não, 27,1%, desculpa, 27,1%. Em terceiro lugar está o delegado Valdir, com 8,5%. Portanto, a queda, né? Acentuada. Em quarto lugar, Adriana Corse, com 7 pontos. Em quinto lugar está o Francisco Júnior, com 2,5%. Em sexto, o Djalma, com 0,3%. E em sétimo, o Flávio Sofiati, com 0,2%. Agora, com relação à queda, isso que a gente pode analisar, por exemplo, da primeira pesquisa que eu disse aqui, que aconteceu no dia 14/8, o Iris Rezende tinha 31%, o delegado Valdir era segundo com 20,6%, o Vanderlan tinha 16% e o Adriana tinha 7,4%. Esses 4 candidatos que tiveram uma maior diferença. Para você ter uma ideia, de 20, o Valdir, no dia 14/8, o Valdir caiu para 8,5%. Está empatado com o Adriano já. Praticamente empatado aí, tecnicamente, com a Adriana Costa com 7 pontos. O Vanderlan, que tinha 16, foi para 27,1%. A diferença é de 10,05% em relação ao delegado entre Vanderlan e o Iris Rezende Machado. E o delegado Valdir, que estava cotado aí no primeiro. Ele chegou a liderar as pesquisas quando o Iris não era candidato, caiu para 8,5%. Sem o nome do A Iris. tendência da pesquisa, na opinião de vocês, era de polarizar mesmo, né? Só que a esperança não era com o Vanderlan, era com o delegado Valdir a princípio, né, Ulisses e Jones? Eu ainda julgo a razão de tudo isso e a motivação dessa baixa popularidade do delegado em relação a essas pesquisas ao programa eleitoral de televisão. O tempo dele é diminuto, quase que não tem tempo de mostrar suas propostas. E um problema também muito grave. O delegado começou a ter problema com a mídia, com jornalistas, processar jornalistas, aquelas coisas todas. Então isso aí acabou prejudicando também, inclusive, aquela boa intenção de colocá-lo na mídia, mesmo que não fosse através do horário eleitoral. E outra coisa também, essa dificuldade de colocar propostas. Porque se você trabalhar só na área de segurança pública, você não vai atingir todos os setores. Então, o Iris eu vou fazer a pergunta. E o Vanderlan não estão conseguindo fazer isso. Eu vou fazer a pergunta para o Jones aqui, o seguinte. Houve alguns comentários de pessoas que entendem de política, eu conversei com alguns que me disseram que o Valdir, o pessoal queria o Valdir candidato, era o pessoal do PSDB. Com a saída dele do PSDB também, ele perdeu grande parcela do eleitorado dele com relação às pesquisas. Olha, hoje nós entrevistamos o São Paulo Sede, o delegado Valdir, lá na Rádio Sucesso pela manhã, e eu fiz esse questionamento para ele sobre o que nós havíamos discutido na pré-campanha, durante as conversas nossas lá nos microfones da rádio, que era o seguinte: para ser prefeito de Goiânia, você tem que reunir alguns pré-requisitos. Você tem que ter, primeiro, estrutura partidária, força política, não né? tem. Um leque de alianças. Você tem que ter estrutura financeira também, não tem. Importante. Você tem que ter trajetória política. Só de deputado federal. Exatamente. Um histórico, né? Um cabedal de informações e que reúne essa situação toda, né? Quer dizer, você tem que fazer o dever de casa. Não adianta você ficar reclamando. Muitas vezes você ganha a eleição na convenção.
Na hora que você formata a aliança, o formato da chapa, é lá que você mostra que você vai ganhar a eleição, que você tem força. E só 2 candidatos conseguiram fazer isso. Vanderlan e Willis. Não tem conversa, os demais não tiveram condição, não montar. Ah, mas é isso, fulano começa a reclamar. Meu amigo, é as regras do jogo. Você tem que juntar a garrafinha. E são as tem que duas montar forças polarizadoras aqui em Goiânia, na capital. Era esperado. O Íris mantém esse percentual justamente por quê? O Íris adotou uma estratégia de não ir aos debates. Ele não está indo nas entrevistas. É, o candidato Fujão, né? Ele não está indo em nada. Fujão. Em nada. Aí ele fala, não, o eleitor já me conhece. Não conhece não, né? Liga-se para ele, eu não tenho tempo. Fujão. Eu não tenho... Que não tem tempo? É o Ora, candidato se ele não Fujão. tem tempo agora, depois de ganhar a eleição, vai ter tempo? Também. Então tem que ter essa questão, o Íris precisa ter mais humildade e pé no chão. Não achar que Salto alto, é um patrimônio e que não vai, não precisa disso. A né? questão agora, eu vou fazer outra pergunta para vocês. O telespectador, claro, também vai raciocinar e pensar nesse ponto. O Íris Rezende, o PMDB, sempre ganhou aqui em Goiânia do governo do estado. Sempre. Se você colocar Uma a tradição. votação do Íris Rezende Machado, somada com a votação da Adriana Costa, que é oposição, mais a do delegado Valdir, que hoje é oposição do governo também, dá um número superior, um pouco superior à votação do Vanderlan, que é o candidato oficial do governo, e o Francisco Júnior, que é da base também. Eu tenho uma visão diferente da que você tem sobre isso. Eu estou perguntando você Não, sobre no isso. segundo turno, A no pergunta segundo é turno. essa. A oposição tem mais voto do que o governo ainda aqui na capital do estado? Olha, eu não vejo o Vanderlan com essa pecha de governo, por incrível que pareça. Ele, para mim, não é um candidato do governador. Mas O governador está de carona nessa candidatura do Vanderlan. O Vanderlan Será não tem... que o Vanderlan é tão Na ingênuo nesse minha aspecto? opinião, o Vanderlan tem um perfil de independência, ele tem o projeto político dele, ele não ia negar num momento como Então, esse. o apoio do governador não apoio do foi governador, para ele foi bom, claro que Então, soma. quer dizer que esse crescimento dele Eu aí tô não tem nada a ver com o apoio do governador? Claro que tem, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que ele é um candidato como, é o candidato do governador. Não, o governador nem candidato tinha. Se tivesse um candidato forte, tinha emplacado. O candidato do governador era o VEC. Não, isso é fato. Atrás, ele é candidato do governador, ele é. Ele hoje, pode até não se o quadro é considerar hoje. que ele seja o candidato do governador, mas ele é candidato do governador. Eu não vejo, o PSDB... que ele vai ser um fantoche. Essa coisa não está sendo passada na propaganda. Ele está conseguindo mostrar, através da trajetória dele em senador Canedo, e é por isso que eu estava vendo Agora, essa uma coisa mudança. também, é bom a gente colocar aqui uns pinguinhos nos is aqui. Onde está hoje o governador? Na Europa. Vai ficar quanto tempo? Nos Estados Unidos. Vai ficar quanto tempo? Até o final. Até o final da do processo. Então ele não está nem aí também, não. Está muito preocupado. Então, veja bem, então, essa questão ela é muito relativa. Eu acho que tem duas coisas. Nós tínhamos lá atrás, João, uma informação nas pesquisas qualitativas que diz assim, qual é o perfil do prefeito que Goiânia quer diante do cenário de completo desastre que é a gestão do atual prefeito Paulo Garcia. O que era que se tinha? Gestor. Quais os dois candidatos que têm perfil de gestor público hoje, desses que estão aí? O Íris e o Vanderlan. Então era natural que esse processo fosse se afunilando para as duas forças, dois nomes, dois grandes figuras que têm preparo, que têm. Então o eleitor começa a Mas eu coloco clarear a coisa. O vereador Djalma também tem um perfil de gestor. Será? Aonde ele gestou o quê? Ele foi vereador a vida inteira. O outro gestor, que é um município pequenininho, que é senador Canedo. O que é? Vanderlan. Sim, mas ele tem, ele carrega a Se você for analisar por isso aí, o governador Marco Perillo, quando foi candidato, ele era deputado federal. Nenhum dos outros. Tinha. Independente do candidato ser gestor ou não gestor, a questão tem aqui que ver é a o seguinte, equipe dele. se você pegar, o time, né? Se você pegar os votos da Adriana Costa, pegar os votos do Djalma Araújo e tal, colocar aqui, não, você tá vai certo, dar João. esse cenário de você segundo tá turno certo. aqui. Inclusive, a preocupação é o seguinte, pequena. a preocupação é o seguinte, vai ter segundo turno em Goiânia? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Não, caminha. Provavelmente sim. Num segundo turno, como é que vai ser essa distribuição desses partidos aí? Eu acho que o fiel da balança, eu acho que, delegado Valdir,
o próprio PT, serão fiéis da balança. Aqui não está a pesquisa. Fiéis, São fiéis da balança. Não, segundo ligados. turno, é por isso que eu estou querendo eu vou chegar onde você quer. sem chegar no número eu vou que chegar. eu tenho aqui. Na sexta-feira, o Instituto Ibope divulgou uma pesquisa e trabalha com a projeção de segundo turno. Dá 42 para o Íris, 43 para o Íris e 42 para o Vanderlan. Pois é, então essa isso aqui, demonstra que há já um cenário de polarização. O Ibope tem umas pesquisas assim que são meio Tá, mas aqui, meio ó, duvidosas. vamos ao CERPS. Nós temos que entender o seguinte, vamos ver a próxima pesquisa para ver, inclusive do Ibope, para ver se ela tem, porque o Ibope tem um histórico aí nada agradável. Tem problemas, né? Nós sabemos. Vamos ao CERPS aqui. Quando se fala em segundo turno, primeiro eu vou falar aqui da espontânea, aí, né? A espontânea, o Íris Rezende tem 33,9%, Vanderlan Cardoso tem 23,3%, o delegado Valdir 6,3%, Adriana Costa 5,5%, Francisco Júnior 2,3%, o Flávio Sofiato 0,3%, Djalma não pontuou, anularia o voto 8% e não decidiu 20,3%. Isso aqui é a situação da espontânea, né? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, depois que definiu a candidatura do Vanderlan, depois que o governo passou, que o José Vec desistiu, depois que começou a trabalhar o nome do Vanderlan pela base do governo, o Vanderlan pulou, então, lá para os seus 27 pontos. Ele ganhou 10 pontos depois que o governo começou, a equipe do governador começou a falar bem e a pregar essa campanha do Vanderlan Cardoso. Não é isso só, né? Isso, tem a propaganda também de rádio. Mas o tempo dele é o maior tempo. Ele falou de tempo, o Valdir hoje reclamou lá, porque eu só tenho 50 segundos. Meu amigo, se não, você tem que ter competência. Na convenção você tem que formar um arco de aliança que te dê condição de ter um tempo de televisão, porque você já sabia as regras do jogo. Então, nós estamos debatendo aqui a política, estamos falando de pesquisa SERPS. Neste final de semana foi divulgada mais uma pesquisa SERPS aqui na capital do estado de Goiás. Nós falávamos aqui, só para você que ligou agora, né? O Íris tem 37,6%, o Vanderlan 27,1%, e Adriana o delegado Valdir 8,5%, Adriana Costa tem 7%, o Francisco Júnior 2,5%, o Flávio Sofiati 0,3% e o Djalma Araújo 0,2%. Só para você situar. No cenário do segundo turno, Ulisses e Jones. Se ficar para o segundo turno, o Íris Rezende Machado e o Vanderlan Cardoso, o cenário será o seguinte: o Íris tem 44,3%, e o Vanderlan Cardoso 40,6%, anularia o voto 9,8% e não decidiu 5,3%. Qual que é a margem de erro nessa pesquisa? 4,5%. Então empate técnico. Empate técnico aí. Tá entendendo? Então é um cenário em que você não pode dizer, por exemplo, e isso depende muito da onda. Se o candidato ir para o segundo turno numa onda, ele vira o processo também. Isso acontece muito. Tem um aspecto nessa pesquisa que está aí atrás, João, desse papel, que é a rejeição. Este é um problema, tanto hoje para duas pessoas, que é o Íris e o delegado Valdir. O delegado Valdir passou a liderar o índice de rejeição. Né? E o Íris também se manteve um patamar. Por esta razão que a candidatura não decola. Ela manteve-se o mesmo patamar. Mas ainda tem um outro cenário aqui, nós temos que respeitar também, né? Íris Rezende Machado ficando com o delegado Valdir para o segundo turno, o Íris venceria com 52,9%, o delegado Valdir teria 23,3%, anularia 17%, não decidiu 6%. Isso mostra que neste final de semana, nos dias que foram coletada essa pesquisa aqui, o quadro era esse aí. O segundo turno seria disputado entre Íris Rezende e Vanderlan Cardoso, e a eleição ficou polarizada entre os dois. Nesse cenário, como eu disse, que foi efetuada essa pesquisa. Agora, com relação a crescer ou não crescer, aumentar ou não aumentar, nós teremos que esperar a próxima pesquisa. Esse quadro agora, hoje, colocaria Vanderlan Cardoso e Íris Rezende num provável segundo turno. Ulisses Aécio,
a disputa entre o PMDB e o PT, as agressões verbais que tiveram com o vice-prefeito e o Paulo Garcia e o vice-prefeito, a relação diplomática, vamos dizer assim, boa entre o governador e o PT aqui em Goiânia, né? Como é que ficaria eu o quadro acredito aí o de seguinte, segundo turno? O PT iria para onde? Em nível nacional, há uma determinação do próprio Partido dos Trabalhadores para não se coligar com nada do PMDB. Há essa determinação, até porque... Virar inimigos mesmo. Virar inimigos por causa do problema entre Dilma e Michel Temer. Certo. Provavelmente, pela política da boa vizinhança com a candidata Adriana Costa, que já foi, inclusive, diretora-geral da Polícia Civil aqui em Goiás, no governo do governador Marconi Perillo, eu acho que há essa inclinação, essa tendência do PT mas caminhar com o segundo PSDB. turno não tem coligação. Segundo turno é só Apoio, apoio é apoio. verbal. É, o né? apoio Só verbal, declaração justamente. de apoio. É o apoio. no caso. Mas olha, É o reforço a da- situação do PT no Brasil inteiro, ela é tão delicada que o partido vai ser reduzido a pó, praticamente. Não, mas se ela já está com Nas 8%, eleições, se ela tá 8%, se ela tem 8%, quase no mesmo patamar, quase no mesmo Do índice do delegado. delegado Valdir, então há uma força muito grande. Há uma decisão. Não, decide a Eu eleição. digo o seguinte, há um cenário, um cenário nacional em que o PT não vai eleger praticamente, vai reduzir as Não, vai prefeituras. continuar um partido pequeno, Não, mas vai ter... Não, vai reduzir, vai Não, reduzir. A tendência vai é reduzir violentamente. Isso é dados do próprio partido. É acachapante a derrota para eles, Escondendo sobretudo a os grandes estrela, centros. Então, estão até escondendo. Né? Então, é uma situação difícil, que eu acho que o PT, num cenário de segundo turno, terá pouca força E olha para que poder nós estamos entrar falando de até nesse gestor. debate. Provavelmente, essa diminuição acachapante que você colocou aí é até para vereador. É para vereador, é na representação Não, é verdade. da Aí Câmara, que é o reflexo é importantíssimo. total. É total. Então, a crise que o partido vem enfrentando, moral, ética e o afastamento, o defenestramento mesmo, a derrocada da presidente Dilma, levou o partido à bancarrota, vai levar o partido a um desastre. Agora, E isso, Ulisses, né, essa é uma coisa que está me surpreendendo aqui, é o seguinte, pela pesquisa, a queda do delegado Valdir, que foi de 20% para 8%, esse voto migrou para o Vanderlan Cardoso. migrou para o Vanderlan. Ele que cresceu. É o anti-íris. É o o anti-íris foi para... E você pode analisar todas as pesquisas, a há uma certa maioria já estagnação pensava do que íris. fosse para o lado do íris, que o Vanderlan, quem ia tirar voto do íris O delegado seria o Valdir era do delegado PSDB, Valdir. o delegado Valdir era do Mas ele está PSDB. tirando, no caso, o voto dele está voltando. Não é, para o ele lado não está do perdendo governo. voto. Há uma nova migração dos votos saindo do PSDB Por do quê? delegado Valdir Por quê? e indo para o PSDB do Vanderlan. Porque o voto do delegado não era um voto consistente, não era um voto fiel, ali era um voto que Mas estava... Agora é o seguinte, mas o voto era da base agora do é o seguinte, governo, Sim, né? mas Eu ficou espero- ele migrou rapidamente para uma coisa mais sólida, uma candidatura. É porque se você analisar aqui, Ulisses, ó, a Adriana Corse, ela não caiu. Ela está Manteve com no mesmo 7, percentual. ela tinha 7,4, veio para 6, 7,7. Ela subiu. E veio para Não, 7. Não, as manteve o mudanças, mesmo as número. mudanças significativas aí é do delegado Valdir e do Vanderlan. Só Isso o permanece delegado mesmo. caiu, o Vanderlan subiu. O resto mesma coisa. Olha, e estabilizou. não, eu pessoalmente trabalho com isso cotidianamente, não vejo que esse cenário vai ter tantas alterações daqui até o dia Você da acha eleição. que continua assim? Mantém-se dessa forma, provavelmente o que vai acontecer é o próprio Vanderlan crescer até mais nesse cenário que está aí. Mas ele vai tirar voto de quem aqui? Do vai delegado do Valdir? próprio delegado. O delegado pode descer aí para 4º lugar. Nesse Pode cenário. descer e o Vanderlan... E o Vanderlan... Pode a descer, votação. não. Pelo cenário, né? Pelo cenário, não. Pela característica da pesquisa. Como há um empate técnico entre ele e a delegada, pode ser que ele seja no 4º lugar também. Exatamente, ser. exatamente. Mas isso é um quadro que a gente ainda vai ter que pagar para ver, né? Vamos ver Mas o que vai a acontecer. questão é Eu que... não acredito que a pode redução seja inverter muito também. drástica também, sim, para o O que eu delegado. estou vendo é o seguinte, é porque eu não estou vendo fatos novos. O que precisa acontecer uma catástrofe. Para nenhum dos candidatos. Entendeu? O único fato novo, para mim, no meu ponto de vista, que aconteceu depois que a campanha foi colocada na rua, foi o apoio do governador Marconi Perillo, que anteriormente queria apoiar a candidatura de quem? Do Íris Rezende Machado. Mas eu por acho uma que isso aí foi determinação só da conversinha ex-deputada bastidor. federal. Não sei aquilo ali não. Não, existiu. Não, E existiu aquilo ali alguns... existiu. Ulisses, tem muitos Existiu. companheiros da imprensa que sonharia com isso aí, né? Para ter os dois Eu lados. também não juntos. tenho ainda. Agora, eu nunca na minha vida imaginei essa possibilidade. Então você acha que o governador não entabulou essa conversa com Ele ele? pode até ter conversado assim lá. O problema é o seguinte,
Eu não Dona vi essa, Iris, eu acho que foi o grande essa óbice declaração nessa- do governador, não. Em momento algum, o governador veio publicamente dizendo que qualquer apoio para ele é interessante. Se você chegar no Iris e falar, Iris, se o Marconi quiser votar no você, será bem-vindo, é claro. Aí. Não, agora o não, negócio não, é os não, dois. não, agora. Agora, esse resultado aí mostra uma coisa. O Íris vai ter que sair de casa, vai ter que correr atrás. Vai ter que Se engolir. ele ficar quietinho aí, não, aqui eu tô bem, tá resolvido e tal, vai ter problema. Esse resultado aqui, ninguém pode dormir Se candidato, dormir, não. dormir candidato. Ganhar eleito, não. Não- Tem que correr atrás, tem que brigar, tem que ir atrás dos votos, mudar a estratégia, É fazer tanto que estão balanço aí, batendo, não tá fácil, duas não. pessoas estão batendo no Vanderlan, o Zé Nelto e o Nailton. Eu vejo lá nas vezes. Então, quer dizer, começando esse tipo de. Então, se começa a bater, é porque está realmente. Eles devem ter pesquisa também deles interna, que demonstra claramente que está tendo mudança no cenário e que ameaça. Quando há ameaça, eles começam a fazer esse tipo de Tem ataque. mais 10 dias aí de rádio e televisão. De rádio e Tá televisão, acabando, entendeu? tem que É ficar uma em campanha alerta, muito né? curta, né? Bom, mas também quem está acabando é o programa Mas Canal já Aberto. Foi muito rápido de novo, né? Foi bom. Na próxima semana, com certeza, nós estaremos aqui debatendo mais pesquisas eleitorais, conversando com você. O eleitor nos acompanhou aqui, eu tenho certeza, principalmente os companheiros políticos, né? Que nos acompanhou aqui, tem também suas opiniões, que é muito importante. Eu acho que cada cidadão tem sua opinião. A gente debate aqui, mas do outro lado a gente sabe que o eleitor também está fazendo aquele trabalho. Jones, obrigado por ter vindo, um abraço. Um abração, né? Boa noite a todos, né, que nos acompanharam aí nesse trabalho aqui de conversar e dar a nossa opinião, que não é a verdade. A gente tenta... Não, é coisa do momento. É do né? momento, é Verdade. circunstancial e a gente tem que respeitar as diferenças. Eu acho que a gente sempre faço esse trabalho desta forma, né, respeitando a todos, né? Um abraço a você, Ulisses, né, você, João, e até a próxima oportunidade aqui com vocês no Canal Aberto. Tá certo. Ulisses. Vou mandar um abraço pro Vilmar, um abraço pro Marquinhos e um abraço pro Júnior, lá no Jardim América. Tá certo. Meu abraço vai para você, telespectador, o nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h20. Lembrando que o programa de hoje será reprisado no próximo domingo, às 19h. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.